O nosso convidado já está aqui. Eu quero apresentá-lo, já esteve aqui na programação da Rádio Cidade. Para falar de um tema que eu acho muito importante, eu quero já conclamar você, ouvinte, porque você pode se encaixar nesse tema. Eu me encaixo. O Matheus que está aqui se encaixa, o próprio Dr. Jean que está conosco se encaixa. Não existem super-heróis. Existem seres humanos que têm diversas situações do dia a dia. O Dr. Jean Nasgewitz está conosco aqui para falar sobre o assunto. São vários temas aqui, né? Hoje o nosso assunto é saúde. E não é a saúde só do corpo, é a saúde mental. Muitas pessoas falam, que saúde mental? O que eu quero saber da saúde mental? Aí quando cai lá, fica pensando, eu tô doente mentalmente. Doutor Jean, é um prazer tê-lo aqui e agradecer mais uma vez a doutora Priscila Reck, o pessoal da TAG Clinic, é uma inovação que a cidade e a região está ganhando. Se você não conhece a TAG Clinic, olha, não é uma casa de sushi, não é uma danceteria, é mais do que isso, é uma casa da saúde, isso que é o mais importante. Doutor Jean, seja bem-vindo como sempre, tudo bem, doutor Jean? Boa noite. Tudo bem, eu que agradeço ao Clodoaldo, Matheus, toda a equipe da Rádio Cidade. Agradeço a TAG Clinic, né, na pessoa profissional competente, excelente da doutora Priscila, que me autorizou a estar aqui, podendo compartilhar com vocês o debate sobre saúde mental, que é um tema que está muito em voga no momento, né, no contexto da pandemia. E agradecendo de antemão e congratulando todos os ouvintes que estejam prestigiando. Com certeza. Nossa audiência. Doutor Jean, dia 18 de março foi o pico, né? O pico que eu digo foi o marco, né? Onde Sim. Tudo começou, a questão de meu Deus, e agora? Né? Não vai vir para cá essa doença. E aí começou a nossa cabeça a trabalhar de uma outra forma, né? Sim. Como contextualizado, doutor? Lá do dia 18 de março, os dias que se passaram, e aí a gente ouvia muito, né? Meu Deus, nosso psicológico, a nossa mente, meu Deus, eu não consigo mais tocar nas pessoas. O que isso tudo fez com a nossa mente? Então, desde que começou a pandemia, né, que chegou ao Brasil, ela atingiu primeiro os grandes centros, claro, né, as grandes regiões com grande densidade demográfica, onde as pessoas tinham mais contato, onde pessoas transitavam mais, né, aeroportos, etc. e tal, e tinham rotas que, né, trariam esse vírus ao Brasil. Com o passar do tempo, acabou que esse vírus fez um processo que nós chamamos de interiorização. O que seria a interiorização? A interiorização é quando é constatada uma transmissão comunitária, que é quando não se sabe mais, né, onde o vírus está, né, entre aspas, você acaba tendo que aplicar os protocolos de higiene, né, de saúde, né? De saúde para todos, então indefinidamente. E acontece que no interior do Brasil, né, em cidades como Brusque, etc., e até mais para o interior, o oeste catarinense, demora um pouco a chegar à consciência de que, de fato, o que vem por aí é uma doença séria que demanda cuidados. Então, quando nos deparamos com ele, por mais que somos avisados, sempre há um quê de surpresa, um quê de estranhamento, né? Isso provoca uma agitação, uma ansiedade, porque quando o ser humano perde o controle do que vai acontecer, né, o teu organismo naturalmente reage, né, com o que a gente chama de ansiedade. Mas essa ansiedade, até certo ponto e até uma determinada, digamos, duração, ela é salutar. Por quê? Ela é salutar porque ela é um mecanismo de defesa do corpo, da gente, da nossa psique, inclusive, nosso mental. Essa ansiedade te prepara para algo que pode acontecer de ruim. Então, essa ansiedade o senhor define como comum, é isso, doutor? Essa é a ansiedade normal? Um mecanismo normal. De defesa. A partir do momento onde ela é ampliada em um nível exacerbado, né, ela fica fora do controle e ela se estende por meses e meses e meses, ela acaba sendo patologizando. O processo de patologização. Ela vira uma doença. Então, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Por quê? Porque eu quero tocar aqui num ponto muito importante da saúde mental, que é
a psicossomatização, ou seja, quando você adoece mentalmente, a tendência é que a tua parte física, fisiológica, acompanhe esse adoecimento. Então, se você acaba, né, não cuidando da sua saúde mental, as chances de você desenvolver uma doença... É maior, doutor? É maior, muito maior. Então, você acaba não apenas ficando mais suscetível ao vírus, com uma imunidade mais baixa, como também, né, acaba desenvolvendo uma possibilidade de desenvolver um quadro de uma doença que não necessariamente esteja no campo da saúde mental, mas ela está associada como um gatilho para a saúde mental fragilizada como um gatilho para doenças, né, como, por exemplo, doenças que vêm pela baixa imunidade. Por exemplo, uma gripe, né, o próprio coronavírus, no caso, ele se vale disso, ele usa isso como uma porta de entrada. Então, a ansiedade escalando, imunidade baixando, e essa porta se abre de maneira perigosa. Ô, doutor Jean, deixa lógico, eu quero provocá-lo aqui. Quero provocá-lo, mas lógico, provocá-lo no bom sentido. Porque há muito tempo, acho que o senhor, o meu pai, o seu pai, enfim, aquelas pessoas que acompanham aquela década de 70, 80, 90, quando se falava em saúde mental, se falava em louco. Mas não é isso, né, doutor? As pessoas, elas precisam entender que não é a questão de ser louco ou procurar um psiquiatra, um psicólogo, enfim, o que seja. A saúde mental é uma outra questão importante que precisa quebrar esse tabu, né? Sim. Eu creio que esse processo já vem em andamento há alguns anos, né? Como foi bem frisado. E cada vez mais as pessoas têm consciência de que procurar atendimento em saúde mental é também uma forma de se prevenir, né, daquele processo de psicossomatização, onde o corpo acaba refletindo uma fragilidade mental, onde você não tem uma fortitude mental para manter a tua imunidade alta, para poder, inclusive, ter, né, a consciência, né, a ciência de que você precisa fazer um check-up, que você precisa, né, acompanhar alguma situação, ou mesmo a propósito de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, por exemplo, a psicoterapia te ajuda não só a resolver um problema, ela te ajuda a se desenvolver como ser humano. Você não precisa procurar a psicoterapia apenas quando você está ansioso. Mas se você percebe que está entrando num quadro disfuncional, de desajuste, é interessante que você procure um profissional de saúde mental para ele te ajudar. Não é vergonha, né, doutor? Não é vergonha, não é vergonha. A saúde mental, ela compreende um amplo espectro de situações, né, cotidianas, e que muitas vezes passa despercebido. Procurar alguém para falar da saúde mental, um profissional, é a mesma coisa que procurar um dentista, procurar uma pessoa que cuida do coração, né, doutor? É a mesma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, pessoas que têm aperto, dor no peito, né, ela acaba procurando um cardiologista. Exato. Muitas vezes essa dor no peito ela é de fundo emocional. Tem isso também. Os exames todos dão ok, né? Os resultados são tranquilos, senão você não tem hipertensão, você não tem nenhuma alteração nos exames, mas você continua com aquela dor no peito. E aquilo é de fundo emocional, é uma questão emocional. Então, hoje em dia, por exemplo, a proposta da nossa instituição de saúde, digamos, da TAG Clinic, é uma medicina integrada. Mas há uma diferença muito grande da filosofia da medicina integrada para a medicina tradicional e isolada. Então, uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Então, quando você constrói uma equipe que conversa entre si, você tem mais possibilidades de, por exemplo, eu no meu atendimento psicoterapêutico, identificar de repente uma situação de transtorno alimentar, certo? Que é muito comum na pandemia. Uma situação que a gente podia conversar. Né? Por exemplo, tem a nutricionista da clínica, e eu faço um encaminhamento. Então, a psicoterapia, às vezes, faz com que você descubra coisas que você precisa trabalhar, situações que você precisa trabalhar, e a sua saúde começa a ficar
você começa a arrumar as gavetas, né? Que a gente chama assim não só do teu mental, mas também do teu físico, do teu fisiológico. Entendi. E isso salva vidas. É verdade. Porque às vezes as pessoas acham, não, o que salva a vida é fazer um transplante. Sim, claro, o que salva a vida é fazer um tratamento numa situação de alta complexidade fisiológica. Sim, claro, mas imagine que a prevenção, quantas vidas podemos salvar com uma prevenção? Boa, esse é um tema, doutor, que eu falo aqui, né? Nós não temos esse costume de prevenir, né? A gente só vai no médico quando a gente realmente está ali, né? Combalido já, né? E a Covid escancarou isso. Escancarou, verdade. Ela chegou, a Covid a pandemia em si, ela é um fenômeno que eu diria que olhando de maneira fria para ela é democrática no sentido de que ela não faz diferença. Ela não escolhe. Ela não escolhe. Não escolhe a quem, né? Ela escancara as mazelas sociais. E aí nós temos duas esferas. A esfera da socioeconômica, né? E a esfera da educação e da cultura. Então, se você não tem uma cultura que favoreça a prevenção e não tem também uma estrutura que favoreça o tratamento, que é o caso dos países de média e baixa renda, você tem uma situação muito complicada de contornar. As políticas públicas de saúde precisam olhar mais atentamente para isso. Porque não só a medicina tem que ser integral. Precisam dar um passo maior ainda. Eu tenho um ouvinte. Ele está mandando áudio, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui se é sobre o tema. Vamos ouvir. Boa noite, Clodoaldo. Gostaria de perguntar para o médico, né? Eu sinto muita dor do peito quando eu chego na fábrica para trabalhar. Não sei se vou entrar, né? A cobrança de serviço está muito grande e o chefe, a turma não me respeita. Isso pode causar alguma coisa? Aí, doutora, uma pergunta já do nosso ouvinte. Ele disse que, olha, está com dor, né, a pressão do serviço, isso pode causar coisas piores aí, doutor? Sim, além da ansiedade que foi citada aqui, pode causar a síndrome de burnout, que é uma síndrome causada por uma alta pressão, né? Por resultados no trabalho, às vezes condições não tão interessantes, né? No ambiente de trabalho, isso vai levando a um esgotamento mental. Ou seja, a pessoa, quando ela sai do trabalho e chega em casa, ela chega cansada e tal, mas ela não tem aquela sensação de desmotivação, aquela sensação de angústia. Mas quando ela chega no trabalho, né, ela começa a desencadear esses sintomas. Cobrança, né? Tem a cobrança lá também, né, doutor? Exatamente, a cobrança. Né? Então, isso no curto, no médio prazo, né, isso desencadeia uma síndrome que a gente chama de síndrome de burnout, que é uma síndrome de esgotamento mental e físico. Bom, eu vou dar um conselho para esse nosso ouvinte, nosso cidadão. Dê uma passada na TAG Clinic lá, né? Converse com o Dr. Jean, enfim, são vários profissionais que lá estão, né, Sim, doutor? Inclusive nós temos o Dr. Maurício, né, cardiologista, temos a própria doutora Priscila, né, que pode acompanhar, e eles fazem todos os exames necessários para excluir qualquer hipótese fisiológica, né, e poder verificar se é de fundo emocional realmente, se é algo no âmbito da ansiedade, da síndrome de burnout ou então da própria síndrome do pânico. Quero alertar as pessoas aqui que o quanto antes elas procurarem auxílio, melhor. Quanto mais integral e quanto mais ampla for a rede de atendimento, melhor. Por quê? Porque você consegue diferenciar o que realmente está acontecendo. Se é de fundo emocional, você vai tratar na saúde mental. Se é se é de origem fisiológica, física, alguma alteração, né, no coração, ou pressão, etc., você vai tratar com um profissional adequado. Então, com os exames adequados. Inclusive, eu quero salientar aqui que a TAG possui hoje uma ampla gama de equipamentos de exames. Uma tecnologia moderna, né, doutor? Então, é uma filosofia que procura ter um atendimento acolhedor e humanizado. Então, a pessoa que chega ansiosa na TAG ou lá com a nossa equipe, ela já começa a ser
acolhida e é um processo acompanhada de empatia, acompanhada né? desde a recepção até o profissional. Em nenhum momento ela fica sozinha ou sem orientação. Isso é importantíssimo para lidar com a ansiedade. Porque o que a ansiedade faz? Ela te joga numa confusão mental onde você não tem nenhuma bússola de orientação, você não tem uma pessoa te acompanhando ou uma pessoa que entenda o seu sofrimento psíquico. E é importante recorrer a uma pessoa que tenha capacitação para isso. Por quê? Porque, claro, é importante conversar com os amigos, é importante conversar com os familiares, sim, é a primeira coisa que deve acontecer. Mas buscar um tratamento como um profissional qualificado na área também deve correr junto. Exato. Né? Olha, eu quero fazer um desafio para você que está nos ouvindo aí. Eu duvido quem já não sofreu de ansiedade, quem já não... Eu duvido. Eu quero que você participe. Tá na hora de você perguntar aqui, ó. Faça que nem o nosso ouvinte. Tire a sua dúvida, né? Até agradecer a pergunta, porque o mercado do trabalho é muito afetado pela pandemia. Ainda mais agora, então, doutor. Nesse momento, de retomada, de recuperar tudo, é uma pressão, né? A pressão pelo resultado é muito maior. É muito maior. E ela vai desencadear esse pós-pandemia, entre aspas, né? Aí o senhor... Que a gente vai aí o senhor nos dá aqui um gancho para uma situação importante. Se o empregado tem essa sensação de preocupação, o empregador precisa também um olhar atento a isso e começar também a investir nessa questão de saúde mental também, doutor. Por isso que eu digo que a gestão de pessoas, que é uma das partes que a TAG Clinic tem como diferencial, é poder qualificar os seus funcionários, seus colaboradores e seus profissionais dentro da filosofia de humanização da saúde, de fato, não apenas na teoria, é um grande diferencial. Por quê? Porque se você trabalha motivado, se você trabalha num ambiente saudável, tanto de relacionamento interpessoal, quanto de relacionamento interpessoal entre os seus pares, né, no seu setor, quanto com as chefias, com a gestão, é muito melhor. Que tem uma conexão, Isso, né? Tem que ter uma conexão, tem que ter um motivo para trabalhar em uma empresa que não é sua. Exato, é verdade. Vezes. Se você não tem essa motivação... A pior coisa é quando você, poxa, vou ter que ir pra lá de novo. Isso já é um sinal ruim. É um sinal. Vamos lá, vamos de novo, né? Vamos de novo, poxa, hoje o dia vai ser bom, né? Essa é uma diferença. O final de semana é bom? Mas ele também não pode virar um santo grau. É verdade, é verdade. Não pode ser aquela coisa que tu espera com tanta ansiedade... Isso é um reflexo de que o teu trabalho não é tão saudável assim. Exato. Então, procurar fazer um bom clima organizacional é fundamental também para a saúde mental. Veja que a saúde mental, ela percorre várias áreas. Ela interconecta várias áreas. A saúde, a educação, a área de gestão, a área a economia, né? Porque se esses trabalhadores começam a adoecer, como a economia se mantém? Exatamente. Sofre, né? Sofre, sem dúvida. Bom, são 18 horas mais 40 minutos, 18h40. Síndrome do pânico é um problema de saúde mental, né? Sim. Porque muita gente sofre e muita gente tem medo de tocar sobre esse assunto. Poxa, eu vou confessar, até estava falando aqui em off com o doutor Jean. Ele teve uma época, doutor, que eu tinha medo de dirigir. Eu vou bater o carro. Sim. Isso é síndrome do pânico, né? Exatamente. A síndrome do pânico, ela geralmente tem um gatilho em uma outra psicopatologia, que é a ansiedade. Então, a porta de entrada da síndrome do pânico geralmente é a ansiedade. A ansiedade te leva, quando não tratada, a uma síndrome do pânico quase que invariavelmente. Então, assim, a literatura científica demonstra isso, diversas pesquisas, né? A própria OMS alerta para isso. E é comum que as pessoas pensem que tudo aquilo que você está sentindo não passa de uma ilusão. Mas, na verdade... De uma frescura. Exatamente. Esse é o termo. E acaba que as pessoas não dão o devido suporte. Mas eu posso afirmar com todas as letras que as pessoas que passaram por isso, elas... Nada é mais real do que a sensação de morte, de desespero que uma pessoa que tem síndrome do pânico exibe. Não é frescura, não é mimimi, não, nada disso. Tem nada, vai trabalhar. A pessoa fala isso, mas não é isso, é uma doença, gente. Sim. Por exemplo, as pessoas que têm asma,
elas sentem falta de ar. Sim. Mas não tem falta de oxigênio onde elas estão. Exatamente. Então, quando dizem que é falta de trabalho, quando dizem que é falta de se ocupar, com coisas assim, não, nem sempre é. Às vezes é um desequilíbrio neuroquímico, às vezes é uma questão de uma configuração mental desajustada, disfuncional, que ela tem que trabalhar em psicoterapia. E outra questão, eu particularmente acredito no trabalho integrado entre a psiquiatria, a psicologia e todas as áreas afins. Entendeu? Não acredito num trabalho isolado. Então, se há necessidade de encaminhamento para o psiquiatra, há esse encaminhamento. Se há necessidade da psicoterapia em conjunto no tratamento medicamentoso, nós sempre temos esse compromisso ético. E eu acho que ética é o que deve balizar toda e qualquer ação, seja em saúde, educação, política, qualquer economia. Área, é verdade. Você sempre tem que colocar uma ética que colabore para a coletividade. Verdade. Porque se não há coletividade, a pandemia está aí para dizer para nós, não há nada. Não há nada. Sozinhos não somos ninguém, é verdade. Aqui a Gidelma Silva fala boa noite, a Vera Lúcia Ferreira, boa noite também, boa noite. A Rosa Helena Plotker, acho que é isso? Sim, minha tia. Falei correto o sobrenome? Plotker. A prevenção é o melhor remédio, como é bom ter profissionais assim, que possam nos ajudar, né? A Dalva de Oliveira, parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigado. Né? Muito obrigado. A Haroldo Tesc, boa noite. A Neia Bruno, parabéns pelo tema, está dizendo aqui. Excelente profissional para falar do assunto. E muitas outras pessoas participando e interagindo. Uma pergunta está vindo, sabe de onde, doutor? Benedito Novo, olha aqui, ó. Nossa. Lá de Benedito Novo. Boa noite, gostaria de compartilhar com o assunto. Por 15 anos, usei antidepressivos para ansiedade. Confesso que é muito difícil lidar com isso. Hoje, faz 10 meses que não uso mais medicação e me sinto bem, mas sempre me vigiando, exercitando a mente, porque fácil não é. Espero contribuir com o assunto. O senhor vai responder? A Joyce Ferrari fez a pergunta, doutor. Ela é de Benedito Novo. Ela fala sobre a questão dos medicamentos. Parou, né? E ela está se policiando. Ela é uma de muitas pessoas que também estão lutando para deixar de lado a questão desse medicamento, né? De Sim. usar o medicamento, né? Sim, o medicamento ele é necessário, salutar, sempre que, né, indicado por um profissional médico, né, psiquiatra, e ele deve ser utilizado, claro, né, conforme a indicação médica. Ele o trabalho, por isso que o trabalho em equipe é tão interessante. Quando a psicoterapia anda junto com a terapia medicamentosa, os resultados são melhores, porque o psiquiatra consegue, né, baixar essa dosagem para que não ocorram tantos efeitos colaterais, né? Porque geralmente os psicoativos, medicações psicoativas, elas têm muitos efeitos colaterais, principalmente com uso prolongado. Então, quando você consegue diminuir essa dosagem até o ponto gradativamente de retirada da medicação, isso tem que ser de maneira assistida por um psiquiatra e geralmente com uma psicoterapia de suporte. A psicoterapia pode continuar para que essa pessoa continue desenvolvendo estratégias que sejam de suporte para que ela não precise retornar à medicação, né? Porque a medicação ela age num ponto específico, numa demanda específica. Ela não necessariamente em alguns casos, claro, ela é necessária de forma vitalícia por conta de alguma de alguma disfunção, né? Assim, por exemplo, uma disfunção fisiológica que a pessoa não tenha aquele neurotransmissor na quantidade correta. Isso os exames vão apontar e tal. Mas isso é uma outra situação. Quando a pessoa tem aquilo de maneira pontual, aquele tratamento tem um período, né, de tempo, ela se beneficia da psicoterapia, da psicologia, de terapias, ou então mesmo de diversos hábitos que são, né, que auxiliam a saúde mental, né? Exercícios, a prática de esportes, né? A prática de hobbies, né? De coisas que vão ajudar essa pessoa a ter uma fortitude mental. E o psicólogo para tentar lutar contra essa questão dos medicamentos aí, né? A gente chama isso de psicoeducação. Psicoeducação. Psicoeducação é o correto. É o correto. Então, assim, a pessoa pode continuar essa psicoeducação para a vida inteira. Ela pode desenvolver diversas habilidades, pode se conhecendo, né, se descobrindo, ela consegue lidar melhor
com os seus próprios sinais. E saber identificar os seus sinais é uma forma de prevenir diversas situações. Boa. Dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Saúde Mental? Isso, pela O que isso significa, doutor? O que isso nos... Significa que a OMS recentemente, na figura do seu presidente, né, alertou, justamente por conta da proximidade do Dia Mundial da Saúde Mental, né, da necessidade de se investir nessa área que, segundo a OMS, é a área de saúde mais negligenciada no mundo. Os dados apontam para que cerca de 1 bilhão de pessoas... 1 bilhão de pessoas... Não é 1 milhão, é 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas no mundo têm transtornos mentais. E em países de média e baixa renda, como eu havia comentado, apenas 75% das pessoas têm acesso a serviços de saúde mental e, inclusive, medicação. Olha só. Isso é algo emergencial, urgente. Assustador. Assustador, que a pandemia só virá agravar. Esses são os dados até agora. Então, a OMS alerta que isso... A tendência isso aí são números, né, doutor? Esses são números. São números, né? Até o momento. Então, a segunda onda, esse pós-pandemia, necessita de maior investimento na saúde mental. Mas também eu creio que necessita de maior conscientização das pessoas de buscarem atendimento em saúde mental, para que elas não venham sofrer tanto, né, com as dificuldades que vêm pela frente. Então tá aí, dia 10 de outubro, então, o Dia Mundial, né, da Saúde Mental, né, doutor? Isso, até... existe a possibilidade de ocorrer algum evento, né, na TAG Clinic, na área de saúde mental, em comemoração ao Dia da Saúde Mental. E basta acompanhar no Instagram, no Facebook, @TAG, né, TAG, Clinic com K, né, é o KLINIK, Clinic, TAG Clinic, Hospital Dia, e lá vocês terão todas as informações, né, da possibilidade de um evento de saúde mental, que eu acho que é, como a OMS frisou, a necessidade do momento. A necessidade do momento é que a gente tenha maior fortitude mental para encarar os desafios que vêm pela frente. Para que a gente possa sair melhor, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender como lidar com situações adversas. Toda crise tem uma lição. É verdade. São 18h53, doutor Jean. Eu tenho 2 assuntos aqui para a gente encaminhar. Primeiro, o senhor tem algumas dicas aí, doutor? Nós temos dicas importantes para quem está nos acompanhando, dicas, né? De enfrentamento. Enfrentamento, eu acho que a palavra é essa, né, doutor? Enfrentamento. Quais são as dicas? Atenção, hein? Atenção. Essa é uma dica que não estamos cobrando nada. Presta atenção. Não estamos cobrando a consulta. A gente exercitar a nossa empatia, né? Poder se colocar no lugar do outro. Como foi usar essa palavra, né, doutor? Empatia, né? Nunca esteve tão em voga. Tão em voga, né? Embora ela, na prática, ela seja um pouco mais complexa. Desafiadora. É desafiadora, porque se colocar no lugar do outro, às vezes numa situação de acirramento de relação, de relacionamento familiar, por exemplo, né? Todo mundo em casa, né? Na pandemia, né? E nessa pandemia, né, doutor? A máscara foi uma briga danada, né? Isso, no início, né? O início. Eu lembro muito bem da nossa outra entrevista, 3 meses atrás, onde a gente debatia a importância de lavar as mãos, a máscara e tal. E agora eu creio que a gente tem esse outro desafio. Um pouco mais complexo, mas eu acredito muito na capacidade das pessoas de assimilarem essa informação e poderem, né, trabalhar isso. Eu também creio que o excesso de informação é algo prejudicial, que a gente tem que se policiar, fazer um filtro, né? Essa é a minha segunda dica. E que a gente tome muito cuidado com as fake news, né? Aquela coisa de santo milagreiro aqui, um remédio ali, um milagreiro lá. A gente tem que ter muito cuidado e fazer as coisas conforme indicação médica, tá? Muito cuidado com isso e com as fontes, claro. Exato. Com as fontes, sempre as fontes mais confiáveis do mundo. Radicidade é uma delas. Muito obrigado, doutor. E cuidar também, né, com os exercícios físicos, com a tua rotina de sono, a tua dieta. Isso é importante, sono é importantíssimo, porque as pessoas ficando mental, mais em casa e fazendo home office, elas acabaram por ter um acesso mais facilitado à geladeira. É verdade, tá pertinho, né? Tá pertinho, tranquilo, sai ali, pega alguma coisa para comer, e isso vai causando uma dieta desbalanceada, e você precisa
ter cuidado com isso, porque depois, né, tem que retomar tudo isso, colocar na balança. É verdade, é verdade. E tem a questão também do contato social, que foi facilitado pelas tecnologias. Se isso acontecesse, se a pandemia acontecesse, por exemplo, no caso da gripe espanhola, 100 anos atrás, não existia tudo isso. Não existia o grau de complexidade também de disseminação, mas também não existia a quantidade de tecnologias de apoio e de suporte na área de saúde. Né? Então, são duas questões antagônicas, porém, que a gente tem que ter um pouco de cuidado de não se isolar. Conversar com os amigos, nem que seja por videoconferência, nem que seja, assim, todo mundo de máscara. Não deixar, né, morrer esse contato social. E a quinta dica, né, eu creio que é uma das principais também, junto com a empatia, é estabelecer uma rotina familiar. Porque os casos de violência doméstica aumentaram, as pessoas estão mais reativas, menos tolerantes, elas precisam esse é o momento para exercitar a tolerância, a compreensão, a empatia. Então, criar uma rotina familiar acaba por tornando do hábito uma ferramenta de auxílio no controle, no autocontrole. Quero aproveitar o momento, quero te presentear. Opa, obrigado, com o livro doutor. do Augusto Ansiedade Cury, 2. que é o autor mais lido nesse século no Brasil, publicado em mais de 70 países, que fala justamente do autocontrole. Como controlar o estresse e manter o equilíbrio. Opa, obrigado. Será bem lido, Obrigadão. Aqui, ó. Tá, Matheus, pode mostrar aqui, Matheus? Pode dar aqui, ó. Aqui é o pessoal que está nos ouvindo está nos vendo no Facebook. Uma dica de leitura, inclusive, obrigado, a todos os doutor. ouvintes. Obrigado. Doutor, infelizmente nosso tempo está indo embora, né? TAG Clinic fica na rua Guilherme Weger, 881, bairro São Luís, né? Isso. Quem quiser informações, 3308-9651. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas lá. O WhatsApp da clínica, inclusive. Doutor Jean tá lá e muitos outros para atender a nossa saúde, né? Eu queria tirar apenas um momento para parabenizar a nossa equipe de recepção pelo Dia da Secretária. Opa, obrigado. Nas pessoas da Larissa, né? Da Silvana e da Isabela, que são a nossa porta de entrada. Que legal. Que atendem muito bem todos os clientes. Parabenizar também todo o corpo médico, toda a equipe multidisciplinar da qual faço parte, o corpo de enfermagem, né? A gestão, né? O corpo administrativo na pessoa do Ricardo, né? A dona Márcia e a doutora Priscila que me abriram as portas de maneira formidável, que é a fundadora e responsável técnica pela nosso trabalho na TAG Clinic. É um conceito inovador e eu convido todos a conhecer. Vamos lá conhecer, sem dúvida. Um abraço e bom descanso e uma quinta-feira acima do ótimo, porque amanhã é quinta-feira acima do ótimo, né? Igualmente.